Olá, já gravei um vídeo que está aqui no canal, capa amarela, e lá estava assim: bora voar fora da asa. Isso, bora voar fora da asa. É uma referência a um dos textos da primeira parte do livro das ignorâncias. Bom, naquele vídeo eu trato da segunda parte do livro. Enviei para alguns estudantes, eles gostaram tanto e me pediram: Farelo, por que você não grava um livro sobre a primeira parte, sobre uma didática da invenção? Então este vídeo é para vocês que pediram sobre a primeira parte. Se tudo correr bem, grava um vídeo da terceira parte, aí a gente fecha a tríade. Mas vou perguntar, tem que perguntar: você já se inscreveu neste canal? Já deixou o seu like? Você está esperando primeiro eu gravar aqui, ou seja, dar a aula, dar a explicação e depois você sai vazado. Não, pera lá, não tem nada disso não. Já dá like aí, já curta e assim, sem muita delonga. Já se inscreva, por favor, porque aí as novidades você vai acompanhar aqui. Deixa para depois não. Bom, bora lá então. Vamos falar da primeira parte, que é a mais, eu diria que é a mais importante. Se você não entender a primeira parte, vai se perder completamente na segunda. Eu já contei por aí que eu gosto mais da segunda porque ela é mais inteligente, né? Por conta da criação. Você vai assistir ao vídeo, ou se já assistiu, sabe muito bem do que eu estou falando. A primeira parte é o nosso passaporte. Então, lembrando, uma didática da invenção. Eu estou com o livro aqui, eu quero reler, inclusive a epígrafe do Felizodônio: as coisas que não existem são mais bonitas. Só alerta de spoiler aqui. Felizodônio é um dos amigos do eu lírico dessa obra, do Manuel de Barros mesmo. Felizodônio vai aparecer na terceira parte. Detalhe, segundo o Manuel de Barros, Felizodônio era um dos loucos, um dos dementes da cidade. Então, quando tem aqui, voltando, as coisas que não existem são mais bonitas, porque são as coisas inventadas. O título do capítulo é uma didática da invenção. Então, nesta parte, você tem, inclusive, esse caráter didático. O que é didático? Esse método, esse norte, esse GPS que o Manuel de Barros vai incutindo assim no leitor, para que ele, de fato, encontre um caminho lógico nessa falta de lógica que é a criação literária dele. Então também é uma forma de a gente entender como que ele fez. Todas as artimanhas do processo criativo, todas as artimanhas estão aqui. Então, não à toa que o primeiro texto, essa parte possui, 21 textos. 21. O primeiro texto é: para palpar as intimidades do mundo é preciso saber, né? Para palpar as intimidades do mundo é preciso saber. Olha aqui a condição: intimidades do mundo, intimidade, proximidade. Intimidades do mundo tem a ver também com as coisas, eu diria, as coisas miúdas, coisa pequena, né? E aí ele vai listar, você bem lembra, olha aí no seu texto, se você estiver com o livro na mão, letra A, B, C, D, ele vai até a letra F.
E neste primeiro texto, ele já nos orienta para o olhar para a natureza. Em Manuel de Barros, principalmente no livro das Ignorâncias, esse olhar para a natureza é essencial. Sempre um olhar transfigurador, sempre um olhar que propõe o desver. Aqui eu listei para você, quando ele fala do peixe, ele fala das borboletas, ele vai falar do pardal depois, sempre. Tem um texto que é magnífico, que é o texto 2, eu não vou falar do 1 não, que já falei demais, mas o texto 2, eu falei só no inicinho, quando apresentei a obra para o grande público, desinventar objetos. O pente, por exemplo, dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia, uma planta, né, uma flor, ou uma gravanha. Gravanha é a folha de uma espécie de pinheiro. Usar algumas palavras que ainda não têm um idioma. Espera lá. Aqui está uma grande chave para a gente entender a obra, né? Usar algumas palavras que ainda não tenham idioma, ou seja, inventar palavras. Daí o termo neologismo. Ignorância ou ignorâncias é um neologismo. E ele vai falar que é ignorância de rã. Por isso, rã no título, né? Tem lá no Instagram, eu faço uma interpretação do título, compartilho uma possibilidade de interpretação do título, e aí você vai ter acesso, inclusive, a um trecho de entrevista do próprio Manuel de Barros, que ele vai, resumindo aqui, né, parafraseando, para a gente escrever poesia, a gente tem que ignorar muitas coisas. A poesia é o início da ignorância. O que é ignorar as coisas? Ignorar as coisas no seu sentido real, no seu sentido funcional. Então, quando você ignora uma coisa, você desaprende, você desinventa essa coisa. Quando você atribui novos sentidos, aí você está produzindo literatura, no caso de Manuel de Barros. Por isso que ele termina o texto 1 dizendo: desaprender 8 horas por dia, ensina os princípios da criação. Os princípios da criação. E essa associação às 8 horas, né? Porque comumente é o tempo de trabalho do trabalhador comum, viu? É o tempo de trabalho da maioria da população brasileira, 8 horas por dia, 8 horas. Só que ele desloca isso, o trabalho braçal, o trabalho intelectual, enfim, vamos ficar caracterizando aqui os tipos de trabalho. Ele desloca para o campo da criação, então ele fala desaprender, ou seja, deixar de aprender por 8 horas por dia, ensina os princípios. E aí, é muito interessante que nessa didática da invenção, ele ele faz um par muito interessante, né? Faz um par das palavras com a natureza. Sempre aves, árvores, o horizonte, a cor azul. Então, essa primeira parte, nessa didática da invenção, é tudo muito lúdico. É tudo, ora engraçado, ora filosófico e ora na perspectiva inimaginável. Por exemplo, o texto 5, formigas carregadeiras entram em casa de bunda. Olha, formigas carregadeiras, toda aquela alusão, né, toda aquela referência que as formigas trabalham muito, cansadas. Então é esse olhar, é um olhar quase que infantil. Olha lá as formigas carregadeiras, que curioso, né? As formigas carregadeiras entram em casa de bunda. Tá vendo? É nessa pegada que ele vai construindo os textos.
E aí a gente percebe nessa lógica do desinventar os objetos, os arranjos que ele faz, né? Texto 3, repetir, repetir, aí sem vírgula, repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo, é um dom do estilo. Aqui você tem o caráter metalinguístico. Quando fala repetir, repetir, é o próprio eu lírico poeta que teve que repetir muitas construções, muitas possibilidades. Aí quando ele fala que repetir é um dom do estilo, é que todo artista, todo escritor, todo poeta tem o seu estilo. Só que para se chegar a esse estilo, teve que repetir muito, até se tornar algo diferente dos demais poetas, escritores, mas se tornar o estilo daquele que produziu, daquele que dominou. É ou não é muito interessante o que ele propõe aqui para nós? De novo, essa questão da árvore. Olha o texto 9. Para entrar em estado de árvore é preciso partir de um torpor animal, de lagarto, às 3 horas da tarde no mês de agosto. Em 2 anos a inércia e o mato vão crescer, né, em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica, até o mato sair na voz. Hoje eu desenho o cheiro das árvores. Olha, este texto também já foi analisado, tá no Instagram, lá no Farelo _ procura lá, tem o título é Oficina de Leitura, Oficina de Literatura, Poesia. E aí tem uma aluna que faz uma leitura incrível aqui. Mas resumindo, dando um spoiler para você, é o estado em que se encontra a consequência desse nosso contato com a natureza, ou melhor, deste eu lírico com a natureza, vai ser a possibilidade de um dia desenhar o cheiro das árvores. Opa, desenhar o cheiro, olha a sinestesia. Desenho o tato, o cheiro, o olfato das árvores. As árvores, aqui a visão. Então, olha só, eu não vou ficar estendendo demais aqui, te recomendo a reler o texto 19, ou o texto 19, é o antepenúltimo texto do livro, do capítulo, para o vídeo não ficar muito longo, né? Em outro vídeo, você aqui no canal tem a interpretação de um poema de cada parte. Bom, eu quero fechar o vídeo te alertando para os recursos do Manuel de Barros. Primeiro, o mergulho profundo que ele faz nas metáforas. Um mundo de metáforas. Segundo ponto, por ele deslocar, por ele explorar muito a natureza, esse diálogo com a natureza, essa natureza especial, inventada por ele, é interessante pensar na sinestesia, é importante pensar também na prosopopeia ou personificação. E de todas as partes, de todos os capítulos, esta didática da invenção, você vai perceber muito nitidamente a função metalinguística da linguagem. Lembrando o célebre verso, né, o célebre texto, poesia é voar fora da asa. Aí você tem a metáfora, você tem a função, o predomínio da função metalinguística, e claro, isso vai aparecer na segunda parte, além da função metalinguística, muito da função emotiva ou expressiva, porque lá é um outro personagem. Bem, mas isso é assunto para um outro vídeo,
que inclusive já está aqui no canal, tá bom? Eu espero que você tenha curtido, você tenha, que de fato o tempo que você destinou a assistir ou a ouvir esta aula tenha ajudado de algum modo. Se gostou, deixe seu like. Ah, sim, você já curtiu, beleza, então tá jóia. Já se inscreveu? Já se inscreveu também? Que maravilha, então agora você vai pegar este vídeo, apertar aí e vai encaminhar para o seu colega, para a sua colega, para os seus amigos aí que também estão lendo o Livro das Ignorâncias. Um forte abraço e farelos por aí.